Está começando agora mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. E olha, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente esquece durante a rotina de estudos, mas que a gente se pega pensando às vezes e é importante debater e entender sobre, que é a motivação e o propósito. Justamente em relação ao Enem, o nosso propósito do futuro é muito importante. E aí, para falarmos mais sobre isso, estamos recebendo hoje Yadia, que ela é psicóloga, para falarmos mais e entendermos mais sobre essa questão. Yadia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Oi, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muita gente fala sobre propósito, mas às vezes a gente não entende o que é o propósito e como ele pode influenciar nas nossas escolhas, justamente nesse período tão atribulado que é o Enem. Sim. E aí, pra gente começar aqui o nosso podcast, o que é o propósito? Para a psicologia, aos olhos da psicologia, o propósito não é um presente de Deus. Tipo assim, você não nasce com propósito, né? Não caiu no seu colo. E é uma coisa que a gente constrói diariamente, certo. É uma construção de fato diária, para tanto estudar, né? O próprio Enem é uma construção de propósito, né? Certo. Então, para que você tenha vontade, tenha ânimo para estudar, para se preparar para o Enem, até para ir lá fazer a prova, você precisa treinar esse propósito, digamos assim, né? Então é uma coisa que é uma construção diária, a todo momento você precisa ir treinando e esse aprendizado, essa maneira de viver, de estar no mundo. E por que é tão importante a gente treinar esse propósito? Porque, como você falou, a gente não nasce com um propósito e muitas vezes a gente muda o propósito aí durante a nossa vida, né? A nossa jornada e principalmente durante o Enem, porque muitos alunos eles se pegam aí pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer do meu futuro? O que é que eu tenho que escolher? E muitas vezes acham que só tem aquele propósito. Exato. Então, por que é tão importante falar? Vamos lá. O propósito, ele é uma coisa que muda, né? Assim como os nossos interesses mudam, né? Por exemplo, digamos que aos 15 anos você gosta muito de uma música X, de uma banda X, e hoje aos 18, aos 20 você já não gosta mais, né? Lógico que os seus interesses mudam e quando o seu interesse muda, o propósito também, pelo que lhe move, muda, né? Da mesma maneira, tem pessoas que fazem o Enem com a intenção de um curso X, quando entra no curso, faz 2, 3 períodos e desiste, resolve refazer, porque percebeu que não era aquele que aguardava. Então, assim, o propósito, ele não é um presente de Deus e também não é uma coisa congelada, né? É uma coisa que vai mudando de acordo com a nossa percepção da própria vida, dos nossos interesses, dos nossos desejos, e é uma construção diária, de fato. Então, é muito de vai e vem, digamos assim, né? E quando a gente pensa em si no Enem, é muito difícil porque a escolha do Enem geralmente é para um aluno muito jovem, né, da faculdade, da possibilidade de uma faculdade. Quando os alunos vão fazer o Enem, eles têm por volta ali de final dos 17 e início dos 18 anos. Então, até em termos de neurociência, esse cérebro ainda nem está maduro para tomar essas escolhas tão decisivas. Logo, é esperado e é comum que a pessoa ou não consiga suprir aquela expectativa do curso desejado, né? Ou então modifique o curso, ou num futuro, já vivendo aquela vida profissional, perceba que gostaria de ter feito outro curso e retorne para a faculdade. É bem comum e assim, não faz de você uma pessoa inferior às outras, né? Pelo contrário, faz de você uma pessoa que está buscando novos propósitos, novos motivos para enfrentar a vida. E geralmente essas pessoas que ficam na dúvida, elas são um pouco julgadas. E aí vem a sociedade dizendo, não, você tem que decidir o que você quer. Nossa, a gente tem muito tempo aí pela frente, né? E decidir justamente tão novos o que fazer pelo resto da nossa vida e também tendo esse pensamento sempre, não, só posso fazer uma coisa, né, na minha vida. A gente fica preso a esse pensamento e sempre prejudica, né? Sim, culturalmente, né? A gente já pega a criança pequenininha e pergunta, o que você quer ser quando crescer? Muito novos. Exato, e a gente vai construindo essa pressão cultural, começa de uma maneira sutil com essa perguntinha, né? O que você quer ser quando crescer? E depois a perguntinha vai ficando mais forte, né? E aí vai fazer faculdade de quê?
E aí vai trabalhar com o quê? São constantes perguntas. Exato. E aí a gente, nessa construção dessas perguntas, dessa problemática, a gente também começa a dizer, tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro. Isso. E aí o adolescente, né, começa a pensar, meu Deus, eu adoro, sei lá, história. Sim. Aí o pai diz, mas história não dá dinheiro. Aí o menino vai dizer, então vou ter que fazer medicina, mas eu tenho medo de sangue, mas eu odeio medicina. E aí vai tendo frustrações. Exato. Criando Exatamente. frustrações que não são benéficas nem para a rotina de estudo, nem socialmente para esse aluno. Exatamente. E aí a gente se pega nesse ciclo de sempre estar cobrando. Isso. E o aluno muitas vezes acaba escolhendo um curso que não se identifica e justamente acontece isso, de ter que mudar de profissão ou procurar algo que realmente vá beneficiar. Porque não adianta nada a gente escolher algo só porque nossos pais ou nossos colegas estão dizendo que é o melhor. Exato. Tem gente bem sucedida e mal sucedida em todas as profissões. Sim. Tem médico que é mal sucedido, que não ganha bem. E tem professor que ganha muito bem, muito mais do que um médico. E aí também vamos ver o emocional, né? Isso também, que a gente também pode ser bem sucedido financeiramente, mas também o nosso emocional não está condizendo com o que a gente ganha. Exato. E aí também a gente parte desse princípio de sempre debater e levantar essas questões para a gente internalizar, porque muitos dos nossos podcast, a gente percebe que a gente não é ensinado a ter esse conhecimento voltado para a gente. Isso. A gente sempre cai nesses julgamentos, a gente se para, assim, pensando durante essa rotina de estudos. Ai não, mas meu pai, minha mãe quer isso para mim, então vou ali seguir o caminho deles. Isso. Ou então os próprios pensamentos disfuncionais que o próprio sujeito alimenta, né? Do tipo, eu não vou conseguir, eu sou ruim, eu sou um aluno medíocre, eu não vou conseguir, o Enem é muito difícil para mim, não adianta estudar, quanto mais eu estudo eu não consigo aprender nada porque eu sou burro. Esse tipo de pensamento, né, que a gente chama de pensamentos automáticos disfuncionais, eles alimentam comportamentos e emoções inadequadas. Sim. Então, quanto mais você pensa a seu respeito de uma maneira autocrítica, que foge da realidade ou que é muito voraz contra você mesmo, mais você alimenta emoções e comportamentos errados a seu respeito. Então, quando você pensa, não adianta eu morrer de estudar, eu nunca vou passar no curso que eu quero. Eu quero fazer odonto, eu quero fazer direito, enfim, qualquer curso. E aí eu começo a alimentar esse tipo de pensamento disfuncional, né? Eu nunca vou conseguir, eu sou burro, fulano é mais inteligente do que eu, se fosse fulano ele conseguiria, eu jamais conseguirei. Então, quanto mais você alimenta esse tipo de pensamento, mais você alimenta emoções e comportamentos condizentes com esse pensamento. E aí vai virando uma bola de neve, porque a sua autoestima vai declinar se você se vê de uma maneira tão negativa. Logo que a sua autoestima não vai ficar boa, né? Vai cair. A sua autoeficácia também vai cair. Por quê? Porque não adianta eu fazer nada, eu não aprendo mesmo, não consigo, então é melhor não fazer nada mesmo, né? E aí são comportamentos de uma autocrítica muito exagerada. Sim. E dentro da psicologia, especialmente dentro da abordagem que eu trabalho, que é a TCC, a Terapia Cognitivo Comportamental, a TCC, ela busca maneiras de fazer com que esses pensamentos disfuncionais se tornem pensamentos saudáveis, para que eles alimentem emoções saudáveis e comportamentos saudáveis. Logo, então, se chega um paciente para mim com esse tipo de pensamento, né? Eu sou inadequado, nada que eu faça é suficiente, tudo que eu faço dá errado, eu só tiro nota ruim, porque meu amigo é melhor que eu, porque minha mãe acha que eu sou isso, meu pai acha que eu sou aquilo. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Identificar esses pensamentos automáticos disfuncionais e começar a trabalhar neles de uma maneira mais saudável. Sim. Né? Para quê? Para que você tenha uma percepção real, ou pelo menos mais real de você mesmo, das suas capacidades, das suas motivações, do que você busca para a sua vida. Então, se hoje você se pega pensando dessa maneira, né, é imprescindível buscar ajuda psicológica e, acima de tudo, ficar atento a esse tipo de pensamento. Para que você não deixe que esse tipo de pensamento domine
toda a sua cabeça, toda a sua mente, todo o seu ser. Porque quando ele domina, aí vem depressão, ansiedade. E Enem tem tudo a ver com muita ansiedade. Sim. Né? E aí você vai alimentar comportamentos ansiosos cada vez mais. E nesse sentido a gente percebe que é ter um pouquinho de compaixão com nós mesmos. Porque muitas vezes a gente se pega tendo compaixão com as outras pessoas, a gente ajuda as outras pessoas e aí o nosso propósito que a gente tem muitas vezes não sai como a gente queria porque a gente também não se ajuda. Que a gente busca mais ajudar as outras pessoas e muitas vezes a gente esquece, né, da nossa saúde mental, da nossa saúde física. E aí tem algumas pessoas que não encontraram um propósito do que fazer no futuro, né? Tá pensando ainda nesse propósito. Não ter esse propósito para esse aluno vai fazer com que o desempenho dele decline um pouco aí durante esses estudos para o Enem, ou é uma construção? Esse aluno tem que entender que construindo esse pensamento, desse propósito, ele irá se sair bem durante a prova. Deixa eu puxar um pouquinho a sua primeira fala, que é em cima de autocompaixão. Sim. Né? A autocompaixão tem sido amplamente discutida, especialmente recentemente. E o que é a autocompaixão? Vamos se colocar agora no lugar inverso. Digamos que você tem uma amiga que está com esse monte de pensamento que eu acabei de falar agora. Né? Eu sou insuficiente, eu sou burra, eu não vou conseguir, eu vou conseguir ser uma profissional legal, enfim. Se você estiver perto dessa pessoa, como você vai falar com essa pessoa? Tentar ajudar, mostrar e também mostrar que não é só essa vez que ele vai tentar, tem outras vezes. Exato. O Enem. Quando a gente vai fazer isso com um amigo, com um irmão, com um primo ou com qualquer pessoa, a gente age de uma maneira na tentativa de auxiliar a pessoa, de mostrar qualidades dessa pessoa, de tentar dar aquele empurrão para que a pessoa desperte. E quando a gente tem esses pensamentos sobre a gente mesmo, a gente não consegue fazer isso. A gente só se autocritica cada vez mais. Né? E aí entra a autocompaixão. Gente, se eu trato bem uma outra pessoa, um amigo, um primo, um parente, por que eu não posso tratar bem a mim mesmo? Né? Porque eu não posso respeitar as minhas dificuldades e porque eu não consigo perceber as minhas qualidades. Sim. Quando a gente nota isso, quando a gente percebe isso, faz toda a diferença. E aí, entrando agora na sua pergunta principal. Nesse momento, a gente consegue pensar, o Enem tem todo ano. Esse ano eu posso não me sair muito bem, mas eu posso me preparar melhor para o próximo. A minha vida não se resume a essa prova em específico do ano de 2025. Todo ano tem, né? Então, assim, a gente consegue pensar mais racionalmente e, especialmente, a gente consegue acolher a nós mesmos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. A gente consegue dar aquele tapinha nas costas da gente mesmo, de dizer assim, olha, hoje a prova de matemática não foi legal. Para o curso que eu quero, eu preciso muito de uma nota boa de matemática, mas eu posso me preparar melhor para o ano que vem. Né? Eu posso buscar estratégias para estudar melhor, eu posso pedir ajuda a algumas pessoas, eu posso ver a possibilidade de um cursinho. O MEC, por exemplo, acabou de lançar ontem uma plataforma para auxiliar, né? Uma plataforma online, você pode fazer até redação, vai ser tudo corrigido online. Então, assim, a gente tem estratégias que podem ser utilizadas, mas a pessoa normalmente quando está muito ansiosa, ela tende a se apegar a pontos extremamente negativos da situação. É como se ela não enxergasse as novas possibilidades. E aí ela vê o propósito escorrer pelas mãos. Ela se perde nisso. E aí, quando esse estudante se vê nesse ciclo, ele pensa que só um propósito grandioso pode salvar ali aquela meta que ele tem. Mas construir metas diárias para esse estudante, para esse aluno, que acredita nesse propósito grandioso, poderia ser uma forma dele relaxar e respirar mais. Vou traçar uma meta diária hoje, pensando no agora. Seria uma saída? Sim. Inclusive, quando a gente monta esse tipo de meta, né, a gente faz sempre do mais fácil, do menor para o maior. Nunca você faz assim, eu não tenho o hábito de estudar, vou colocar aqui que eu vou estudar 5 horas seguidas. Não vai dar certo e você vai se frustrar. Né? Então, o que acontece? Como você monta um hábito de estudar? Primeiro, descubra como é a maneira que você aprende melhor.
Tem gente que aprende melhor ouvindo música, tem gente que aprende melhor assistindo vídeo aula, tem gente que aprende melhor lendo e depois escrevendo, resumindo o que acabou de ler. Sim. Tem gente que aprende melhor respondendo provas antigas. Enfim, você primeiro tem que descobrir como você aprende, né? Que a gente chama de metacognição. Aprender, pensar sobre o próprio aprendizado. Então, você tem que descobrir como você aprende. Eu aprendo ouvindo forró. Sim. Bota lá o forró para tocar e vai ler seus negócios, vai aprender. Feito isso, eu não tenho o hábito de estudar, eu preciso desenvolver o hábito de estudar. Sim. A gente vai sempre começar do menor para o maior, do mais fácil para o mais difícil. Se você não tem o hábito, você não vai conseguir estudar 1 hora sem parar. Uhum. Então, você faz o quê? Você estuda 15 minutos. Tira todos os distratores de perto, tá? Tira celular, tira relógio, que é smart, tira TV, tira tudo de perto. E vai lá para um cantinho que funcione a coisa até para você conseguir se concentrar. Lógico que no início vai ser difícil, né? Aos poucos o hábito vai sendo construído. Estudo 15 minutos. Estudo 15 minutos da maneira que eu entendo que é a minha melhor maneira de aprender. Paro durante 5. Bebo uma água, tomo um café, dou uma olhada rápida nas redes sociais, que é o vício de todos, e aí volto mais 15 minutos. Sim. Fiz isso durante 1 semana, percebi que funcionou. Aí na semana seguinte eu vou aumentar para 3 horas. Não, não funciona. Muito tempo em pouco tempo. Exato, em pouco espaço de tempo. Então o que você faz? Você vai aumentando gradativamente, né? Eu estudei 15 minutos, funcionou? Eu vou aumentar para 20. Funcionou? Eu vou aumentar para 30. Certo? A mesma coisa de quem não tem o hábito de ler livros por hobby. Eu gostaria muito de ler. Vou pegar esse livro aqui de 200 páginas e tenho que ler em 3 dias. Você não vai conseguir. E assuntos que nem ele tem tanto interesse, Exato, né? Exatamente. Então, a gente tem que ir descobrindo os nossos limites e aumentando esse limite gradativamente. Sim. Você não vai para uma academia, chega lá e pega 50 quilos. Já de uma vez. Você vai para a academia, passa o primeiro mês pegando 2, 3 quilos, no segundo mês aumenta para 5, daqui a 1 ano você está pegando seus 50 quilos. Aos poucos. Aos poucos. É a mesma coisa, é a mesma sistemática, digamos assim. A mesma lógica também segue para os estudos, para a motivação, para o propósito. Para tudo. E aí, quando esse propósito, ele se confunde um pouco com a pressão social ou com a pressão da família, dos amigos, como esse estudante ele pode lidar com isso? A parte de pressão é muito delicada, né? Porque vai muito também da estabilidade emocional de cada pessoa. Se for uma pessoa que emocionalmente esteja tranquila, essa pressão social que ela vai receber da família, dos amigos, da própria escola, ela vai lidar de uma maneira bem suave, né? Tipo, o que essas pessoas estão falando não vão me influenciar, eu vou fazer o que eu tenho para fazer, acabou. Só que se for uma pessoa que esteja sensibilizada emocionalmente, ela vai internalizar essa pressão social, vai juntar com os pensamentos autocríticos e vai se transformar literalmente numa explosão, num vulcão prestes a erupcionar. Né? E aí a gente entra nos comportamentos extremamente ansiosos, né? Que aí a gente pode entrar numa ansiedade social, numa ansiedade generalizada, numa ansiedade específica por algo em específico, né? E então, assim, vai depender muito do momento que o aluno está vivenciando emocionalmente. Sim. Mas a pressão social, a pressão dos pais, a pressão da escola, dos amigos, influenciam muito negativamente na tomada de decisão da gente, de maneira geral, não só do aluno, né? E aí, se você está estável emocionalmente, essa pressão social ela vai chegar para você de uma maneira menos brusca, né? Mas se você não está bem emocionalmente, ela vai chegar realmente com muita força. E aí é necessário justamente estar bem, tentar analisar, como a gente já debateu em outros episódios, tentar buscar também esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, tentando pensar que vai ficar tudo bem e que não adianta nada você tentar acelerar as coisas, não é? Sim. Como a gente vem debatendo, não é só uma chance que você tem muitas chances e não adianta nada você colocar essa pressão e internalizar essas pressões sociais também não vai adiantar de nada. Exato. E aí, justamente, entra nessa questão do propósito com a motivação. Como esse estudante, ele
interage com essa motivação justamente nessas pressões sociais? Muitas vezes esse estudante está cansado, desanimado. Então, como ele pode manter essa motivação, esse gás para estudar, para continuar? Ah, não, é meu sonho passar na faculdade, é meu sonho cursar aquele curso que eu quero. Então, como ele pode manter essa motivação com tantos distratores? Sim, é bem difícil. Mas assim, vamos pensar, né? Vamos montar aqui um pensamento. Como eu me mantenho motivado? Certo. Aí a gente pode pensar em 3 perguntas que você pode fazer a si mesmo. O que eu pretendo com esse curso? Qual é o meu objetivo? O meu objetivo é ajudar as pessoas, o meu objetivo é ajudar a mim mesmo, o meu objetivo é ajudar a minha família, o meu objetivo é ficar rico. Enfim, tem todo tipo de objetivo, né? Outra pergunta, como eu me vejo dentro dessa função, dentro desse ambiente, dessa escolha, dessa profissão que eu pleiteio, né? E o terceiro, isso me faria feliz? Ou eu estou fazendo isso para satisfazer o desejo de outras pessoas? Certo. Né? E aí, dependendo das respostas, você vai ficar muito motivado. Sim. Né? Ou não. Se você perceber, eu estou buscando isso aqui só para agradar fulano. Sim. Você não vai ficar motivado. Tem pessoas que lidam bem com pressão. Que se você pressionar, se você chegar, olha, se você não estudar, sua vida vai ser isso, você não vai conseguir nada da sua vida, não sei o quê, a pessoa se motiva. Tem pessoas que quando você diz esse tipo de coisa, a pessoa murcha. Sim. Né? E aí, essa pessoa que murcha vai ser a que vai sofrer muito. Sim. Porque em todos os lugares nós temos pressão. Para tudo. Sim. Né? A gente tem pressão para cumprir horário, a gente tem pressão para satisfazer os nossos próprios desejos, a gente tem pressão da escola, a gente tem pressão dos pais, da família, da própria faculdade no futuro, da própria profissão escolhida. Então, a pessoa que tem dificuldade de lidar com essas pressões, ela vai precisar de um auxílio, ela vai precisar de uma ajuda psicológica para desenvolver autoeficácia e assertividade. E aí, quando esse estudante, esse aluno se vê em meio a tantas emoções, tantos sentimentos, é por isso que essa motivação, ela pode oscilar muito, porque a gente sabe que é um longo período que eles passam estudando, se preparando para o Enem. Então, tem muitas oscilações da motivação durante essa preparação. Então, são justamente essas pressões que acarretam essa oscilação? Sim, as pressões acarretam a oscilação, mas eu acredito que a autocrítica, que também pode ser alimentada pela pressão social, é quem vai mexer mais ainda com essa oscilação de dedicação, né? Porque, tipo, eu fiz um simulado, eu me saí bem. Aí, geralmente, a gente, calma, eu estou indo no caminho certo, vou seguir. Ou então, eu fiz um simulado e me saí mal, porque eu sou muito ruim, eu jamais vou conseguir. E como eu falei, esses pensamentos, eles influenciam diretamente na maneira como a gente se sente e como a gente se comporta. Sim. Então, se os seus pensamentos, são muito ruins a seu respeito, as suas emoções, os seus comportamentos vão ser condizentes com esses pensamentos. Sim. E aí entra a questão da autocompaixão, né? De a gente precisar dessa autocompaixão. E aí, nessa relação da autocompaixão, como esses estudantes, eles vão conseguir lidar justamente com essa motivação que eles não estão conseguindo? Eles param naquele pensamento, não vou conseguir passar na prova. Como ele pode tentar buscar formas, né, escapes para aquele pensamento? Isso, os momentos de distração são extremamente importantes. Atividade física, estar com os amigos, ir ao cinema, ler um livro, assistir uma série, ficar com a família, tempo de qualidade, né? Não você estar ali entre os amigos e todo mundo no seu celular. Sim. Isso não é estar com os amigos. Não é. Estar com os amigos de verdade com tempo de qualidade, né? Estar com a família de verdade com tempo de qualidade. Sim. Isso ajuda muito. Estar perto de pessoas que fazem bem a você. Porque a gente tem um hábito muito grande de estar perto de pessoas. Só que a gente tem que selecionar as pessoas. Sim. Não é todo mundo que dá certo. Tem pessoas que, quando estão perto da gente, sugam a nossa energia, né? Só tem comentários negativos a seu respeito e aí só piora. Sim. Então, a gente tem que buscar as pessoas que a gente deve estar perto.
pessoas que podem agregar algo de legal para a sua vida, pessoas que agregam valor à sua vida. Isso faz toda a diferença. Né? Aquela pessoa que você chega e diz, olha, eu me saí muito mal no simulado, eu não vou conseguir. A pessoa chega para você e diz, eu vou lhe ajudar. Sim. O que você precisa? Vamos tentar juntos, vamos estudar, vamos montar um grupo de estudo. Essa pessoa vai fazer bem a você. Então, estar perto de pessoas assim, colecionar momentos agradáveis, assistindo uma série, autocuidado, ir para a academia, tomar um banho gostoso, que a gente chama agora de banho premium, né? Vocês estão inventando de tudo. E aí fazer algo bacana para você, por você, né? Que nesse momento, principalmente agora de reta final, fica todo mundo muito bitolado, né? Ai, eu não posso respirar, eu não posso fazer nada, eu tenho que estudar 24 horas. Mas os momentos de descanso e de autocuidado são muito bem-vindos. E dormir bem. Eu acho que o principal autocuidado é esse, dormir e se alimentar bem. O cérebro aprende melhor quando a gente dorme. Né? Então ele vai guardar o assunto, ele vai guardar o que você estudou na memória de longo prazo quando você dorme. Pelo menos ali umas 7, 8 horas por noite. Então é importantíssimo esse autocuidado de se alimentar bem e de dormir bem. Faz toda a diferença. A gente já debateu muito sobre isso aqui nos podcasts e a gente toda a vida percebe que é uma questão de alinhar todos os nossos sentimentos, as nossas questões físicas, mentais, para conseguir lidar melhor ali com essa rotina tão puxada que é o Enem. E aí a gente percebe que esses estudantes, ao longo desses períodos, eles cometem muitos erros, como você falou, que é não descansar, focar muito no estudo em detrimento daquilo que está me fazendo bem, que é também lembrar sempre que a gente não pode estar prestando muita atenção nos julgamentos, tentar analisar o que realmente é benéfico para a gente, o que vai nos deixar motivado. Sim. E aí, como esse aluno ele chega ali no dia da prova, ele está desmotivado. Porque o propósito dele também, ele não sabe ainda o que fazer. Como a gente pode internalizar nele pensamentos e o que ele mesmo pode fazer para unir a motivação ao propósito, se ele ainda percebe que há muitas dificuldades para ele em si? Sim. O processo terapêutico, né, psicológico, vai auxiliar muito nesse entendimento do que eu quero, do que eu desejo. Tem um testezinho psicológico que a gente faz a testagem rapidinho. Sim. E ele dá um posicionamento de qual área esse aluno se identificaria mais. Sim. Tipo, eu sou uma pessoa que eu estou com dificuldade, eu gosto de física e amo música. São áreas, né, que teoricamente não se conversam. Eu adoro, sei lá, astronomia, mas eu também amo medicina, fisioterapia. Então são áreas muito distantes, né? E aí a aplicação desse teste, né, que é o antigo teste vocacional, que hoje mudou de nome, ajuda para que você tenha um norte. Né? Porque como já diz Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Sim. Então, se você está se sentindo perdido nesse momento, o ideal é buscar ajuda psicológica para fazer esse teste vocacional, né? E a partir daí a gente determinar mais ou menos um caminho para ser traçado. E aí quando você tem esse norte, você fica mais fácil de ter uma motivação. Tipo, você diz, agora era isso o tempo todo, né? Aí tudo faz sentido. E aí você consegue se sentir motivado, você consegue traçar uma meta, um objetivo que seja alcançável, né? Porque, por exemplo, outro problema da questão de se sentir motivado, os objetivos. A maioria não consegue dizer qual é o seu objetivo, o que se espera, o que se deseja. Sim. E uma dica legal, escrever. Sim. Escrever mesmo. Pega lá o lápis e papel, não é digitar no WhatsApp para si mesmo, não. É escrever de verdade. Né? Porque dentro do nosso cérebro existe um processamento diferenciado de quando a gente escreve, de quando a gente digita. Sim. Certo? Então, quando a gente escreve, a gente ativa várias áreas do cérebro, que são diferentes de quando a gente apenas digita. Então, pega lá o lápis e o papel e vai lá. Quais são os meus objetivos? O que eu quero para a minha vida? Eu quero ser professor, eu quero ser nutricionista, enfim, qualquer curso. Qual é o meu... eu quero ser isso, esse é o objetivo principal. Quais são os objetivos menores dentro desse principal?
né? Eu quero ser nutricionista por quê? Eu quero ser educador físico por quê? O que eu pretendo com isso? É porque eu gosto, certo, beleza. Mas o que mais? Sim. Só gostar é pouco, a gente precisa de mais coisa, né? E aí, até porque a gente não faz só o que a gente gosta, Sim, né? Sim, verdade. Uma dica, adulto não faz o que gosta, faz o que precisa ser verdade. feito. E aí, a gente precisa determinar isso. Quando a gente determina isso, a gente tem um caminho. Sim. Né? Então eu estou com dificuldade, eu realmente não sei. Eu olho para todos os cursos, eu não gosto de nada. Eu não me identifico com nada. E lógico, se você não se identifica com nada, você vai ter mais dificuldade de se manter motivado. E aí, o que acontece? Busca ajuda, faz esse testezinho vocacional para você ter uma noção de como acontece. E a partir daí a gente consegue trilhar um percurso, trilhar um caminho, ter um norte. Né? Porque muito esperado que nessa idade agora de final de adolescência e início da vida adulta, aconteça de fato isso, né? Que o aluno, que a pessoa aí que já está nos cursinhos, tentando fazer o Enem há algum tempo, já esteja cansado, já esteja perdido, né? Já esteja saturando de todo esse processo. Então, a ajuda psicológica vai ser essencial. Muitas dicas de milhões aqui para o nosso aluno tentar internalizar e perceber que sim, são muitas possibilidades, mas que com calma, respirando, fazendo as dicas, vai dar tudo certo. E aí, o que representa o Enem para esse aluno em relação a esse propósito e essa motivação justamente nessa reta final agora? Para muitos, o Enem agora, né, para os que vão fazer o Enem pela primeira vez, né, finalizando o ensino médio, não como treineiro, mas finalizando o ensino médio, representa, tipo assim, a luz do fim do túnel. Sim. Né? Tipo, é como se... eu trabalhei muito tempo com o ensino médio e eu via muito isso, né? Uma grande expectativa deles acharem que aquilo ali, aquela prova determinava quem ele era e todo o futuro dele. Sim. Só que não é bem assim. O Enem é só mais uma prova, entre tantas outras. Se você não conseguir passar nesse Enem agora, todo ano tem. E se você conseguir passar, na faculdade você vai fazer prova toda semana. Verdade. Então, assim, é uma prova importante? É uma prova importante. Mas ela não determina você. Ela não dita as regras da sua vida. Ela não diz se você vai ser bem-sucedido ou mal-sucedido. Ela não diz se você vai ser feliz ou infeliz. É só mais uma prova. Vocês sabem por que tem o Enem? Por que existe o Enem? O Enem é uma prova classificatória. Sim. O que é isso, Yádia? Não existe vaga na faculdade pública e nem pública e privada para todo mundo que conclui o ensino médio. E aí o governo faz o quê? Vou fazer uma prova, seleciono os melhores e só os melhores vão entrar. Né? Mas isso não determina você. E nem sempre são os melhores que entram. Justo. Né? Até por causa das concorrências. E a gente tem que entender também que são realidades diferentes. 100% diferentes. E aí tudo isso influencia. Então esse aluno ele não pode se prender a justamente estar se comparando com as outras pessoas. Exato. E não é tentar, ficou muito deprimido porque não passou. Mas você tem também que entender a sua realidade, o seu contexto social. Porque como Yádia falou, o Enem ele é classificatório, nem todos têm as chances de passar. Exato. Porque justamente nem todos têm as mesmas chances. Não tem acesso ao mesmo estudo, tem pessoas que conseguem fazer cursinho e estudam nas melhores escolas e tem gente que não. Então, é justamente, você não tem que estar se comparando às outras pessoas e às outras realidades, porque aí vira esse ciclo que a gente já falou aqui, que te desmotiva. E aí, Yádia, a gente está chegando aqui, se encaminhando ao finzinho do nosso episódio. Eu queria saber se você tem alguma mensagem final para deixar para os nossos alunos aqui que estão tentando passar no Enem. Eu acho que é uma pergunta difícil. Eu acho que a coisa principal é não se deixe abater pelas pressões ou acreditar que essa prova vai determinar toda a sua vida, porque ela não vai. Sim. Né? Você tem futuro depois dessa prova, muito futuro. Sim. Não o futuro profissional, mas o futuro de viver, de vida, de possibilidades, né? E assim, buscar se autoacolher, né? Se respeitar, respeitar os seus limites, respeitar suas emoções, seus sentimentos, entender que a autocrítica
ela só vai fazer com que você se sinta inferior, Sim. quando na verdade você não é essa pessoa inferior, né? Apesar das dificuldades, todas as pessoas têm dificuldades de inúmeras maneiras, né? Então, assim, autocompaixão, autocuidado, respeitar os momentos de descanso, respeitar os seus momentos de hoje eu não estou bem, hoje eu preciso de colo, né? Hoje eu preciso da minha mãe, hoje eu preciso de um amigo em específico. Se respeite, né? Pode parecer bem clichê, mas se ame de fato. Sim. Porque hoje o consultório psicológico, ele está repleto de pessoas que não se gostam mais. Né? E isso causa grande adoecimento mental. Sim, com certeza. Certo? Então, eu acho que o principal é autocompaixão, né? Ter certeza que a sua vida não vai ser encerrada em função de uma prova, pelo contrário. E assim, a gente pode planejar novas possibilidades, a gente pode ter mais vida, muito mais vida, inclusive, após todo esse processo de Enem. E todo ano tem Enem. Né? Yádia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Por nada. Espero ter podido contribuir aí de alguma maneira com quem nos assiste. Contribuiu muito. E a gente vai ficando por aqui em mais um episódio do nosso podcast Nota 1000. E lembrando sempre, School Friends, que vocês precisam manter a calma para encontrar aí a motivação e o propósito para sempre se dar bem aí no que quer que vocês tenham se dado aí a oportunidade de fazer. E olha só, beijos e até a próxima.